Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça em uma das narrativas mais fundamentais e dramáticas do Velho Testamento, a saga do livro de Êxodo. Sem dúvida. A nossa fonte é a própria Bíblia Sagrada e a gente vai tentar entender como que um povo escravizado no Egito acaba se tornando uma nação. É uma jornada, então. Isso mesmo. E o que eu acho mais fascinante na estrutura de Êxodo é que não é só uma história sobre fugir de algo, né, da escravidão, Certo. é sobre se tornar livre para alguma coisa, para assumir uma nova identidade, uma aliança, um propósito. Então, a nossa conversa vai seguir essa trajetória, da servidão até o recebimento da lei no Monte Sinai. Perfeito. Então vamos começar do começo, que é um lugar bem sombrio. O Egito do capítulo 1, os descendentes de Jacó, os israelitas, eles se multiplicaram muito. E isso gerou medo no novo faraó. Um medo que vira política de Estado. A fonte diz que esse faraó não conhecia José, ou seja, ele não tinha um contexto histórico. Ele só via um grupo estrangeiro enorme, forte e pensava, e se tiver uma guerra? E se eles se aliassem aos inimigos, né? Exato. A solução dele, opressão. A narrativa fala de uma dura servidão, trabalho forçado com barro, com tijolos. Bem brutal. E a coisa escala de um jeito terrível. A opressão econômica não basta e o faraó parte para uma tentativa de genocídio. A ordem é para jogar todo menino hebreu recém-nascido no Rio Nilo. É o fundo do poço. Só que é aí que a narrativa tem uma virada espetacular. O mesmo instrumento que o faraó usa para tentar destruir o povo, o Rio Nilo, se torna um meio de salvação do libertador deles. É uma ironia incrível. Um bebê é colocado numa cesta no rio e quem o encontra? A própria filha do faraó. Peraí. Então, a ordem do faraó para eliminar os meninos acaba sendo o que coloca o futuro líder de Israel dentro do palácio? Exatamente. Sendo criado e educado pela realeza egípcia. Que reviravolta. É uma reviravolta e tanto. E ele é chamado de Moisés. E, apesar de ser criado como príncipe, o texto deixa claro que ele sabe de sua origem hebraica. Um dia, ele vê um egípcio maltratando um hebreu e, num acesso de raiva, mata o egípcio. Nossa! Quando descobrem, ele precisa fugir. Ele vai para o deserto, para Midian, e vira um pastor. Essa fuga tira ele do luxo e, de certa forma, o prepara para a missão que viria. E essa missão começa com uma das cenas mais icônicas de todas, a da sarça ardente. Ele está no deserto e vê um arbusto pegando fogo, mas o fogo não consome um arbusto. Uma imagem muito poderosa. Ele se aproxima e é aí que ouve a voz de Deus. E a primeira coisa que Deus faz é se conectar com a história. Ele diz: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele está ativando as promessas antigas. Isso. Mas o ponto teológico central vem quando Moisés, todo inseguro, pergunta o nome de Deus. E a resposta é: Eu sou o que sou. É uma frase uau. Diga a eles, o eu sou me enviou. É uma afirmação de existência própria, de soberania. Mas mesmo assim Moisés reluta, né? Muito. Ele dá várias desculpas. Não sei falar direito, eles não vão acreditar em mim. Isso não enfraquece um pouco a imagem do herói? Eu acho que, pelo contrário, humaniza. Mostra que a liderança dele não vem da autoconfiança, mas da autoridade de quem o enviou. É um líder totalmente dependente da sua fonte de poder. Entendi. E Deus, com paciência, rebate cada desculpa, dá a ele sinais e ainda designa o irmão dele, Arão, para ser seu porta-voz. O pastor relutante agora tem uma missão: voltar ao Egito e desafiar o faraó. E esse primeiro encontro é um desastre completo. Eles chegam, dão um recado, e a reação do faraó é de puro desprezo. Quem é o Senhor? Para que eu obedeça? Não conheço o Senhor. E para piorar, ele aumenta a carga de trabalho. Manda que eles façam os mesmos tijolos, mas agora sem receber a palha para dar a liga. O povo sofre ainda mais. Exato. Mas essa teimosia do faraó é, na verdade, parte do plano narrativo. É ela que abre o caminho para o que vem a seguir. As 10 pragas. E elas não são só desastres, são sinais e maravilhas. Como assim? Um confronto direto? Cada praga parece um ataque simbólico a um dos deuses do Egito.
Por exemplo, a primeira, a água do Nilo que vira sangue. O Nilo era a vida do Egito, o deus Hapi. Ah, claro. Transformar o rio em sangue é dizer, o deus dos escravos tem poder sobre o deus que sustenta o seu império. Entendi. E a praga da escuridão por 3 dias seria um ataque a Ra, o deus Sol. Exatamente. Imagina o terror psicológico de um povo que adora o sol e de repente fica em trevas totais por 3 dias. E o texto faz questão de dizer que, enquanto isso, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Essa diferenciação é muito importante, né? Fundamental. Acontece com as moscas, com a morte do gado. É a narrativa mostrando que o poder em ação é preciso saber quem proteger e quem julgar. E durante tudo isso tem aquele ciclo. Vem a praga, o faraó se desespera, promete libertar o povo, a praga para. E ele volta atrás. O texto diz que o coração de Faraó se endureceu. Essa frase é a chave que justifica a escalada dos juízos divinos. A cada recusa, o julgamento fica mais severo. Até chegar na 10ª e última praga. A morte de todos os primogênitos do Egito. É uma imagem muito, muito pesada. É devastadora, mas a narrativa apresenta uma saída para os israelitas. A Páscoa. A instrução é sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Certo, o sangue na porta. Quando o anjo da morte passasse, ele veria o sangue e passaria por cima, poupando aquela casa. E a refeição também é cheia de simbolismo, né? Os pães sem fermento, as ervas amargas. Totalmente. O pão sem fermento simboliza a pressa da fuga. E o mais importante, Deus institui aquilo como um estatuto perpétuo. Não é só para aquele dia. É um ritual de memória, para que toda geração se lembre de como foi a libertação. A identidade do povo sendo forjada ali. Exatamente. A praga acontece. O texto fala de um grande clamor no Egito. Faraó finalmente cede e expulsa os israelitas. Mas, inacreditavelmente, pouco depois ele se arrepende de novo. É impressionante a teimosia dele. Ele pega seu exército, as carruagens, e vai atrás deles, encurralando o povo contra o Mar Vermelho. O desespero ali deve ter sido total. Imagino. É nesse momento que Moisés diz a famosa frase: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor." E o que acontece é o clímax de toda a libertação. Um vento forte sopra a noite toda e divide as águas do mar, abrindo um caminho seco. A fonte descreve as águas como um muro à sua direita e à sua esquerda. É uma imagem muito forte. E a mesma água que é salvação para eles se torna a destruição do exército egípcio. Isso. As águas se fecham sobre as carruagens, a ameaça egípcia é aniquilada. A liberdade, enfim, é real. E agora começa um outro desafio, né? Eles estão livres, mas o que eles são? Um bando de refugiados no deserto. Exato! A liberdade física precisa se tornar uma identidade nacional, e é por isso que a jornada continua até o Monte Sinai. Chegando lá, em Êxodo 19, vem a proposta de Deus. É quase um contrato. Ele diz: se vocês obedecerem, serão o meu tesouro pessoal, um reino de sacerdotes, um povo santo. Pensa nisso como a Constituição de Israel. Até ali, eles eram definidos pelo que não eram, não escravos. No Sinai, eles recebem a proposta do que eles podem ser. Uma nação unida por um pacto. Uma nação teocrática. Isso. E o centro desse pacto são os 10 mandamentos, entregues a Moisés, no alto do monte, em tábuas de pedra. Mas a fragilidade dessa nova identidade é exposta de forma quase imediata e brutal. É chocante. Enquanto Moisés está no monte recebendo a lei, o povo aqui embaixo fica impaciente. Eles vão até Arão e dizem: faz pra gente deuses. Espera um pouco, né? Eles acabaram de ver o Mar Vermelho se abrir e a primeira coisa que fazem é pedir outro Deus. Mostra o quanto a mentalidade idólatra do Egito ainda estava arraigada neles. E o mais chocante é que Arão, o líder, o porta-voz, cede. Ele constrói um bezerro de ouro. Ele pega o ouro do povo e faz um ídolo. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei e vê o povo adorando o bezerro,
A fúria dele é tão grande que ele joga as tábuas no chão e as quebra. O gesto de quebrar as tábuas é mais do que só raiva, certo? É simbólico. Com certeza. É a imagem visual do povo quebrando a aliança no exato momento em que ela estava sendo firmada. A crise do bezerro de ouro mostra a necessidade de um mediador. E esse mediador é Moisés. Sempre ele. Deus ameaça destruir o povo e começar de novo, mas Moisés intercede. Ele argumenta com Deus, ele se coloca no meio. Entre a ira divina e a rebelião do povo. Exatamente. E no fim, a aliança é renovada. Deus escreve os mandamentos em novas tábuas. Mas o episódio do bezerro de ouro fica como uma cicatriz, um lembrete da inclinação deles para se desviar. Uau! Então, resumindo, a gente tem uma jornada que vai da opressão mais profunda, passando por uma libertação milagrosa, até a formação de uma nação em torno de uma lei. É a certidão de nascimento de Israel. Sim, e os temas centrais de Êxodo ecoam por toda a história, né? A ideia de um Deus que liberta os oprimidos, a importância da lei para uma sociedade. Tudo isso se torna um pilar. E para a gente fechar, uma coisa interessante. O livro não termina com a chegada na Terra Prometida. Ele termina com o povo ainda no deserto. Certo. Eles estão livres, têm a lei, a presença de Deus está com eles no tabernáculo. Mas a jornada está longe de acabar. O que levanta uma questão para reflexão. O que é mais desafiador? Conquistar a liberdade ou aprender a viver o dia a dia como um povo livre, com todas as responsabilidades e a nova identidade que essa liberdade exige? Talvez a fuga do Egito tenha sido a parte fácil. A verdadeira prova começa agora, no deserto.